Olá, sou Gilberto Romero da GR Engenharia Meio Ambiente. Hoje estamos gravando esse vídeo, que será o primeiro de uma série de 3, a respeito de investigação de áreas contaminadas. E o começo dessa investigação é pela avaliação preliminar. Mas antes, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo em nossas redes sociais. Estamos no Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter e YouTube. E só lembrando também, acesse o nosso blog. Lá você encontrará informações e matérias e notícias sobre o que acontece no mundo, no meio ambiente, e acesse o nosso site, onde tem todo o escopo do nosso trabalho que há 20 anos nós estamos executando para as empresas e para as indústrias, enfim, para todo mundo. Bom, vamos começar com a avaliação preliminar. Como eu disse, a avaliação preliminar, ela não requer nenhuma análise de solo nem de água. É praticamente um trabalho de levantamento de dados e observação. E para você fazer o levantamento de dados, você usa uma série de ferramentas, certo? Uma delas, o que a gente chama de estudo histórico, você tem 2 caminhos praticamente nesse estudo histórico. Você pode usar a ferramenta de levantamento de documentos existentes. Aonde que estão esses documentos? Muitas vezes estão arquivados bonitinho nas empresas e muitas vezes estão no órgão ambiental. Então há necessidade de você fazer uma pesquisa de eventos que possam ter ocorrido e estão registrados nesses documentos, certo? Isso são fatos muito interessantes. E nesses documentos históricos também, você aproveita e dá uma olhada nos layouts da fábrica, porque às vezes o layout atual não é o mesmo que do passado. E, na verdade, muitas vezes é o passado que te interessa, porque teve algumas atividades que hoje já não fazem mais, por alguma questão mercadológica, alteraram algum processo, alteraram o veio de negócio da empresa, então deixaram de produzir alguma coisa e estão produzindo outra. Mas aquele que produzia no passado é que te interessa também, certo? Então, muito cuidado para a observação. Tem que ser muito rigoroso nisso para te dar uma base para os futuros estudos. Outro coleta de dados importante, outra ferramenta de trabalho, são as fotos históricas. As fotos históricas, para que elas servem? Serve para você observar o que aconteceu na região e o que aconteceu dentro da fábrica também. Porque se você pode pegar na região, você pode ter vizinhos que podem ter trazido problema para você no passado. Já houve casos, por exemplo, nós tínhamos uma área que estávamos investigando e ela dava contaminação, mas no histórico dela não tinha nada. Ela não serviu, o uso e ocupação do solo dela não tinha nenhuma atividade poluidora e tinha contaminação. Aí na foto histórica nós percebemos que tinha um lixão na década de 50, que hoje é uma empresa que faz artefatos de concreto. Então, numa visita da área, você não consegue perceber nada, mas na foto histórica você percebia que ali era um lixão. E com isso teve uma lixiviação que ia para a área dele e a área dele estava contaminada, certo? Então, fotos históricas serve para isso, como também serve para o interno. Às vezes a fábrica, no passado, tinha um depósito de resíduos, de bota fora, de tambores velhos, ou de tanques grandes que não tinha bacia de contenção. Tudo isso é observado na foto histórica, tá certo? Bom, outro dado também importante que faz parte desse trabalho da avaliação preliminar é o que nós chamamos de levantamento do meio físico. Você também tem que considerar o meio físico para você engordar e rechear esse relatório da avaliação preliminar. Agora nós passamos para a inspeção e reconhecimento da área. A inspeção da área, ela é muito importante que seja feita com pessoas que têm experiência. Porque se você colocar uma pessoa que não tem experiência, ela vai achar tudo natural.
só vai conseguir observar aquilo que realmente ressalta os olhos. Agora você veja, vou dar um exemplo de como que a gente pega alguma coisa que não está visível, mas que era coisa do passado. Vamos supor numa fábrica, eu cito muita fábrica porque a maioria dos trabalhos de avaliação foi tudo, numa fábrica ou já foi fábrica, né? Então, pelos layouts antigos, uma área, por exemplo, que tiver uma fábrica desmontada, você consegue saber onde eram as áreas, os setores, onde produzia o quê, né? Muito bem. No caso, por exemplo, de uma fábrica na utilidades, você vai fazer a vistoria na utilidades e você vê lá que tem uma torre de resfriamento muito bonitinha, moderna, funcionando bonitinho. Mas essa fábrica tem mais de 30 anos e você começa a se dar conta, opa, mas essa torre de resfriamento é nova. Aí você pergunta, geralmente tem uma pessoa te acompanhando na fábrica, você pergunta, quando é que foi colocado essa torre de resfriamento? O cara fala, isso foi 3 anos, 2 anos. E onde estava a antiga torre de resfriamento? Não, aqui mesmo, nós só trocamos, modernizamos. Então você pode ter certeza que ali tem um problema. Sabe por quê? Porque com essa idade, nesse período, usava-se muito cromo hexavalente para tratamento de água. Então, como torre de resfriamento é um equipamento que naturalmente você tem uma emissão de gotículas, tem vazamentos, tem transbordo, tem drenagem, então ali com certeza é uma área que está contaminada com cromo hexavalente, certo? E por fim, você tem que preencher uma ficha cadastral, que normalmente você faz na presença da pessoa que está te acompanhando. Você normalmente pede para a pessoa que vai te acompanhar que tenha uma certa experiência e conhecimento da área. Não adianta você andar com recém-formado ou recém-contratado, que ele não vai te dar a informação que você quer. Porque, na verdade, você está em busca de informação do passado e de ocorrências, né? Então, essa ficha cadastral que você preenche, que faz parte também do relatório, é um dos anexos, você tem que preencher na presença de uma pessoa que tenha conhecimento da área, porque ela vai te responder algumas informações que serão necessárias para este dado. Com todas essas informações, o estudo histórico, as fotos que você observa, o estudo do meio físico, as visitas em campo com fotografias. Há um detalhe importante. Nessa vistoria em campo, você vai fotografando as áreas com potencial de contaminação ou suspeita. Mas aí você já anota o que você está suspeitando e o que você está observando e aonde é essa fala. Porque se você deixar para sua memória, quando você chegar no seu escritório, você não vai lembrar mais aonde que é aquela foto, certo? Então eu acho que você deve ir com uma prancheta na área, fazendo a vistoria e anotando tudo. Não confie na sua memória, porque depois, quando chegar no seu escritório, você pode ter esquecido a maioria. Com todas essas informações, você faz um modelo conceitual. Esse modelo conceitual eu considero uma parte muito importante, porque é no modelo conceitual que você vai estabelecer quais são as áreas suspeitas ou com potencial de contaminação, quais são os compartimentos que deverão ser analisados, se é solo ou água subterrânea, no caso do solo, que profundidade você acha que deve ter, porque no modelo conceitual tem infiltração, tem evaporação, tem todos os aspectos de mobilidade, dá mais ou menos uma condição do como que o contaminante se propagou no solo ou na água subterrânea. E é ali que você, nesse modelo conceitual, que você determina se você vai tirar a amostra de solo, que profundidade, que parâmetros você vai determinar. Porque se você, por exemplo, está numa subestação antiga que trabalhou com ascarel, ali você vai fazer análise de ascarel. Não precisa fazer mais nada, só ascarel. Porque ascarel é o foco, é o parâmetro diagnóstico, certo? No caso, por exemplo, de você estar numa fábrica de fertilizantes, você não vai analisar ascarel, porque não é ascarel, ali é fosfato, nitrato, sulfato,
e os encaixes dessa natureza. Então, o modelo conceitual, ele te dá essa rota, esse roteiro para você trabalhar a segunda fase, certo? Aí você determina quantos pontos, quais são os locais e marca no mapa, no layout, qual é a área 1, área 2, suspeitas ou com potencial e o que você vai fazer em cada área, tá certo? É assim que faz a avaliação preliminar, em rápidas palavras, tá? O trabalho, na verdade, tem mais alguns itens que na verdade, não dá tempo de explicar nesse simples troca de informação muito rápida. De qualquer maneira, eu não entendo como que a gente pode fazer uma proposta de avaliação preliminar com investigação confirmatória juntas. Eu não entendo como que faz isso, porque se você precisa da confirmatória, da preliminar, para você saber o que você vai fazer, o quanto que você vai precisar de analisar, o que você vai analisar, como que você consegue estimar a confirmatória? Então isso é meio picaretagem quando acontece de uma pessoa dar duas propostas, uma proposta dos dois trabalhos. Eu não entendo como isso é possível, tá certo? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, nós estamos à disposição de vocês. Eu já passei para vocês o nosso blog, o nosso site. Bom, mas de qualquer maneira, nós acabamos de falar da avaliação preliminar. Não deixe de nos acompanhar e assista o segundo vídeo, que será sobre aquela segunda fase, que é a investigação confirmatória. E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, certo? Lembrando que a GR Engenharia Meio Ambiente está na praça há mais de 20 anos. Não começamos ontem, ajudando sua empresa a cuidar do meio ambiente. Trabalho sério, honesto, e estamos à sua disposição. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.